é que nós não levamos a sério o fato de que a segunda vinda de Cristo está intimamente associada com a pregação do evangelho no mundo. Eu vou mostrar algumas passagens para você, vou colocar aqui na tela. Mateus 24:14. Se você ler depois na sua casa todo o capítulo de Mateus 24, ele fala da segunda vinda de Cristo e as coisas que iriam acontecer no mundo antes da segunda vinda de Cristo. Lá fala de guerras, terremotos, fome. Mas, sempre que anuncia estas coisas do mundo secular, a Bíblia fala assim, ainda não é o fim, é o começo das coisas. Mas quando chega no verso 14, Jesus disse assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Note que aqui ele não falou, então é o começo das dores. Ah, mas ainda não é o fim. Não. Quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Essa passagem por si só já me leva a crer que existe uma relação íntima entre a segunda vinda de Cristo e a pregação do evangelho no mundo. Marcos 13, verso 10 também diz, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado entre as nações. Ou seja, para que a volta de Jesus ocorra, é necessário primeiro que o evangelho seja pregado em todas as nações. Apocalipse 14, 6 e 7 também diz, vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Segundo a ONU, tem uns 250 e poucos países reconhecidos pelas Nações Unidas. Ou seja, todos esses têm que ouvir do evangelho. Quer ver mais algumas passagens bíblicas? Vamos mais uma lá. 2 Pedro, capítulo 3, versos 9, depois os versos 11 a 12. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, aguardando e apressando o dia, a vinda do dia de Deus. Aguardando e apressando. E Romanos 11, 25 e 26 também fala, até que entre a plenitude dos gentios e assim todo Israel será salvo. Ou seja, essas passagens bíblicas deixam claro para mim que há uma correlação íntima entre a segunda vinda de Cristo e a pregação do evangelho no mundo. Aí você pode perguntar assim, Rodrigo, mas vem cá, mas não faz sentido, porque a segunda vinda de Cristo ao mundo acontecerá no tempo marcado por Deus. E Deus já sabe qual é esse tempo. Então, se Deus tem uma data, essa data, pela lógica, não pode ter nem adiantamento nem tardança. Só que não é bem isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala da tardança. Tanto é que quando Jesus conta a parábola das virgens, ele fala assim, e tardando o noivo, as virgens, que representam o povo de Deus, foram tomadas de sono. Mateus capítulo 25. Em tardando o noivo, as virgens foram tomadas de sono, ou seja, a igreja entra num estado de torpor mental e espiritual. Mas calma que eu vou explicar para você essa aparente contradição. Como é que nós podemos associar o fato de Deus saber o dia da vinda de Jesus e ter estabelecido esse dia com o fato de que esse dia pode ser adiantado ou atrasado? É o seguinte, imagina que eu estou saindo daqui para São Paulo, tá certo? E o Waze me dá o seguinte, olha, você vai chegar em São Paulo daqui a 2 horas e 10 minutos. O Waze já calculou várias coisas. Ele calculou o trânsito, ele calculou se está tendo muito congestionamento, se teve um acidente, se uma via está interditada, então tem que ir para outra via. Então o Waze já calculou. O Waze já deu a data, a hora que eu vou chegar em São Paulo. Mas essa hora que o Waze calculou poderia ser outra se não tivesse trânsito, se não tivesse interdição. Percebe? O Waze calculou, mas ele calculou com base na situação que está a estrada. Se fosse um dia de feriado, que houvesse poucos carros na estrada, um dia em que não tivesse nenhum transtorno, nenhum acidente, nem nada, talvez eu chegaria em São Paulo com 1h30. Então, se a distância daqui a São Paulo é 1h30, mas o Waze está dando 2h20, ele está dando com base na situação da estrada. Assim também é com relação à volta de Jesus. O Waze de Deus sabe o dia da volta de Jesus, que eu não sei, Deus não revelou,
mas vou criar aqui. É como se Deus falasse assim: o dia da vinda do meu filho será dia 28 de fevereiro de 2028. Tá certo? Mas esse dia poderia ter sido antecipado se a igreja tivesse feito a parte dela e terminado a obra do Evangelho. Quer ver mais duas passagens que corroboram para isso que eu estou dizendo para vocês? Primeiro é a própria ordem que Jesus deu em Mateus capítulo 28, 18 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja bem, a consumação do século é o fim dos tempos. É a segunda vinda de Cristo. E ela está intimamente ligada com o ide. A outra passagem, Lucas capítulo 24, versos 46 a 49, Jesus também colocou: e em seu nome que se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então essa era a norma de Cristo: pregar o evangelho em todo o mundo, a começar de Jerusalém.